Bom, olá pessoal, o tema escolhido por nosso grupo para desenvolver o artigo foi doença celíaca e a sua construção se deu a partir de artigos científicos selecionados na plataforma PubMed e Cielo, publicados no período de 2002 a 2024. Os integrantes do nosso grupo são Ana Cecília, Caroline, Gabriel Rocha, Gabriel Terrible, João Arthur, Juan Canjão, Lucas Savazzi, Nicole Carini, Thiago Tropel e Thiago Cruz. A nossa tutora é a professora Elisana. Nossa apresentação será iniciada com uma introdução acerca do tema, seguida de sua apresentação epidemiológica e com uma abordagem mais minuciosa em sua fisiopatologia, finalizando com um diagnóstico e tratamento. Bom, a doença celíaca é uma condição crônica e autoimune, desencadeada pela ingestão de glúten e uma proteína, presente em cereais como trigo, centeio, cevada e aveia, muito presente na culinária mundial. Essa enfermidade afeta a mucosa do intestino delgado, desencadeando uma resposta inflamatória que resulta em danos à absorção de nutrientes essenciais. A prevalência da doença celíaca tem aumentado significativamente nos últimos anos e vem sendo conhecida como uma das doenças gastrointestinais mais comuns pelo mundo. Falando da epidemiologia agora, 1% da população mundial tem doença celíaca diagnosticada. Importante falar diagnosticada porque existe uma grande variação entre os países em relação a essa prevalência. E muito dessa variação se dá por conta do diagnóstico. A gente tem que países subdesenvolvidos têm uma prevalência, países desenvolvidos têm outra prevalência, e isso pode acontecer por conta de acessibilidade, por conta de diferença cultural. No caso da acessibilidade, os países desenvolvidos eles vão ter mais condições, mais acessibilidade realmente para falar com o médico, para falar com enfermeiros, para conseguir consultas ou exames diagnósticos facilmente. Já em países subdesenvolvidos, muitas vezes isso vai estar fora da realidade deles. Além disso, a gente tem também a questão da alimentação influenciando bastante, porque no caso de países subdesenvolvidos, muitas vezes não vão ter acesso a alimentações nutritivas e não vão ter acesso a dietas que contenham glúten. Então, muitas vezes, eles acabam nem desenvolvendo a doença celíaca por esse fator, de realmente faltar alimentação adequada para eles. Em relação à faixa etária, a doença celíaca afeta pessoas de todo tipo. Crianças, jovens, adultos e idosos. E não existe ainda um dado que defina uma diferença dessa prevalência em cada população. Mas tem um dado que traz que 70% das pessoas diagnosticadas com doença celíaca, elas são diagnosticadas a partir dos 20 anos de idade. Em relação ao sexo, ela afeta homens e mulheres praticamente de forma igual. A diferença é o cuidado, e aí a gente traz aquela questão da cultura. Porque em países mais tradicionais, em países que tenham uma cultura mais machista, a gente sabe que homens têm muita dificuldade de ir para o hospital e que só vão realmente quando estão muito mal. Já as mulheres não, é mais normal, mais natural que elas façam um tratamento regular, uma visita ao médico de forma mais frequente. Em relação aos fatores de risco, o principal fator de risco da doença celíaca é a genética. E normalmente afeta o cromossomo 6, no locus HLA, da classe 2. Especificamente, tipo DQ2 e DQ8. No caso do DQ2 é um marcador que vai estar presente em 90% das pessoas que tenham doença celíaca. E o DQ8 vai estar presente entre 5 a 8% das pessoas que tenham doença celíaca. Mas além disso, outros fatores também genéticos estão relacionados, como genes relacionados à função epitelial,
a integridade da mucosa e o metabolismo, e também síndromes, como a síndrome de Down e a síndrome de Turner. No caso dessas síndromes, elas estão relacionadas, elas vão ser um fator de risco, principalmente por conta do aumento da interleucina 15. E a interleucina 15 elevada na mucosa intestinal, ela é uma característica da doença celíaca. Além disso, a gente tem também outros fatores de risco, como por exemplo, a diabetes mellitus tipo 1 e outras doenças autoimunes. Agora, sobre a parte da fisiopatologia, a gente vê que o glúten é um composto por gliadinas e prolaminas que possui peptídeos ricos em prolina e glutamina, que vai dificultar a sua clivagem pelas proteases gastrointestinais que vão permitir a sua persistência de polipeptídeos de até 33 aminoácidos. Isso aumenta a sua imunogenicidade, pois os peptídeos resultantes eles são suficientes longos para interagir com moléculas do complexo, principalmente da histocompatibilidade 2. Além disso, os peptídeos de glúten eles vão ser incluídos a gliadina, que vão precisar atravessar a barreira epitelial intestinal para chegar à lâmina própria, onde são apresentadas as células apresentadoras de antígenos e vai ocorrer a interação da gliadina com os receptores CX e CR3 das células epiteliais intestinais, que vão promover a produção de zonulina, o que pode contribuir com a permeabilidade aumentada da junção entre as células epiteliais. Então, como já sabemos, a doença celíaca é uma condição autoimune que vai ser desencadeada pela ingestão de gliadina, que é uma proteína presente no glúten em indivíduos geneticamente predispostos com os alelos HLA-DQ2 ou DQ8. E a passagem da gliadina vai ocorrer através do epitélio intestinal e pode ocorrer tanto pela via paracelular quanto pela transcelular. E por último, um estudo com biópsias duodenais de pacientes celíacos sugeriu que os próprios anticorpos IgA contra epitotos dos glútens, eles poderiam formar complexos no lume intestinal com os peptídeos de gliadina, que vão auxiliar sua passagem por retrotranscitose, que vai desde a região apical até a região basal do epitélio, que vai ser mediado pelo receptor de transferina, o CD71. Contudo, ainda não existe evidências de que esse processo vai ocorrer em vivo. As moléculas MHC2 ligam-se preferencialmente a aminoácidos carregados negativamente, e por mais que os peptídeos do glúten tenham poucos aminoácidos carregados, eles são suscetíveis à desamidação, a exemplo da glutamina, que é convertida a glutamato carregado negativamente pela transglutaminase tecidual. Assim, as moléculas apresentadoras de antígenos apresentam os peptídeos de glúten desamidados, ligados a um MHC específico de classe 2, que mapeia o locus HLA-DQ. Apenas os locus HLA-DQ 2.5, HLA-DQ 2.2 e HLA-DQ 8 se ligam aos peptídeos desaminados do glúten e, portanto, são necessários para o desenvolvimento da doença. Nessa perspectiva, o glutamato possui afinidade pelas moléculas HLA-DQ2 e HLA-DQ8, formando um complexo de histocompatibilidade principal na superfície das células apresentadoras de antígenos, o que induz uma resposta proliferativa de linfócitos TCD4+, gliadina específicos. Desse modo, os linfócitos TCD4+, se diferenciam em duas respostas. A primeira se refere à forma TH1, com a produção de citocinas interferon gama e também fator tumoral alfa, responsáveis por estimular a liberação de metaloproteinases por fibroblastos, o que gera a degradação do colágeno, das glicoproteínas e dos proteoglicanos da matriz extracelular dos enterócitos. Além disso, essa resposta é responsável pela produção das interleucinas 15, 17, 21 e 23, que recrutarão linfócitos TCD8+, resultando na atrofia das vilosidades e hiperplasia das criptas. Então, o glutamato liberado vai ter uma afinidade muito grande pelas moléculas HLA-DQ2 ou DQ8 das células dendríticas, que por sua vez vão gerar ativação de células T do tipo CD4+.
Essas vão ativar as células B por meio das citocinas TH2, e as células B elas vão estar relacionadas à expansão e maturação dos plasmócitos. Eles vão ser responsáveis pela liberação de anticorpos contra a transglutaminase tecidual, que é o anti-TTG, anticorpos contra a gliadina, o antigliadina, e anticorpos anti-endomísio, que vão ser responsáveis pela destruição do tecido conectivo e do tecido muscular liso. Com isso, vai ter a ativação das APCs, das células apresentadoras de antígeno, que vão ser responsáveis pelo aumento da produção de interleucina 15 nos enterócitos. Esse aumento de produção da interleucina vai fazer com que moléculas ligantes, como a mica, tenham um aumento na sua expressão. E isso vai estar intimamente relacionado à expansão, à amplificação dos receptores da célula TNK, que é o receptor NKGD2. Essas células TNK, elas são um fenótipo citotóxico dos linfócitos T. E com isso, ela vai gerar a resposta de apoptose dos enterócitos, aumentando também a permeabilidade intestinal. Agora, para diagnóstico de doença celíaca, ele normalmente é dividido em 3 etapas. Inicia-se com a avaliação clínica, que é a identificação dos sintomas característicos da doença, seguido de uma sorologia, caso essa avaliação clínica ela seja indicativa ou seja positiva para a doença celíaca, em que você vai fazer uma análise dos anticorpos característicos que estão presentes no sangue do indivíduo. E por fim, você faz uma análise histológica, que é o padrão ouro no diagnóstico de doença celíaca, a endoscopia digestiva com biópsia de duodeno. Detalhando um pouquinho mais sobre a avaliação clínica, a doença celíaca ela pode se manifestar tanto na forma clássica, que é quando o indivíduo ele apresenta sintomas intestinais ou gastrointestinais, como diarreia crônica, vômito, flatulência, perda de peso, dor e distensão da parede abdominal, mas ela também se apresenta na forma atípica, que são sintomas extraintestinais, como, por exemplo, anemia por deficiência de ferro, osteoporose, ou afetando outros sistemas, como o sistema nervoso e o sistema reprodutivo, ou até mesmo endócrino, e também afetando outros órgãos, como a pele e o fígado. Nessa manifestação atípica, é necessário um maior grau de suspeição e uma percepção mais aguçada do profissional para identificar ou pelo menos encaminhar para uma investigação mais a fundo de doença celíaca. O outro passo seria a sorologia, que é identificar a presença de anticorpos característicos de doença celíaca. Nessa doença, o corpo ele identifica o glúten como sendo um agente invasor e produz anticorpos para reagir a essa presença, uma resposta inflamatória. 2 anticorpos característicos encontrados na nossa análise de literatura foram o anticorpo antitransglutaminase e o anticorpo antiendomísio. O antitransglutaminase ele age sobre a enzima transglutaminase tecidual, que é responsável por a desaminação da gliadina. E o antiendomísio ele está presente na parede da musculatura lisa quando em contato com o glúten, e essa resposta inflamatória, esses níveis elevados de antiendomísio, eles podem provocar a atrofia das vilosidades intestinais e reduzir essa capacidade absortiva do intestino, caracterizando a doença celíaca. Dando continuidade agora ao processo diagnóstico na doença celíaca, a análise histológica é um componente desse processo diagnóstico e é possibilitada maiormente pela endoscopia digestiva alta e pela biópsia duodenal. O exame da endoscopia digestiva alta é feito de forma complementar à biópsia e é um passo do processo diagnóstico da doença celíaca, especialmente para descartar alguma doença que possa ser confundida com a doença celíaca. E é um procedimento que não possui alta sensibilidade, porém possibilita achados histológicos e observação de características típicas de alterações duodenais e gástricas causadas por doença celíaca, como, por exemplo, a atrofia mucosa e a erosão gástrica. A realização somente da endoscopia associada à avaliação clínica não é recomendada, pois há chances significativas de não detectar a doença celíaca sem a utilização do padrão ouro,
que é a biópsia duodenal. A biópsia duodenal é o exame para diagnóstico da doença celíaca considerado padrão ouro. Apesar disso, os comprometimentos histológicos detectados através da biópsia duodenal podem não ser uniformes e suficientes para fechar o diagnóstico, sendo necessária a avaliação em conjunto da avaliação clínica, da endoscopia digestiva alta e da sorologia. As alterações histológicas compatíveis com a doença celíaca incluem infiltração linfocitária, a hiperplasia das criptas e a atrofia vilositária. Recentemente, alguns estudos têm descrito que o exame da biópsia duodenal deve ser realizado na parte proximal, pois o bulbo duodenal demonstra mais alterações na vilosidade intestinal característica da doença celíaca, sendo que tradicionalmente o exame é feito na parte distal do duodeno, colhendo 4 a 6 fragmentos. E essas deformações também podem estar presentes em outras doenças. Por exemplo, a linfocitose intraepitelial ocorre em doenças autoimunes, a hiperplasia das criptas é presente em dermatite herpetiforme e a atrofia da mucosa, que é o padrão mais característico causada pela doença celíaca, também é detectada na giardíase severa e em outras imunodeficiências. Esse padrão de lesões foi sistematizado inicialmente por Marsh em 1992 e essa classificação histológica utilizada. Marsh 1 descreve a linfocitose intraepitelial, Marsh 2 a presença de hiperplasia das criptas e Marsh 3, que é o padrão mais característico e considerado de melhor diagnóstico para fechar o diagnóstico da doença celíaca. Marsh 3 descreve a atrofia da mucosa duodenal. Agora, em relação aos tratamentos, vamos destacar duas formas. A primeira, a dieta isenta em glúten, é o único tratamento certo até o momento. O glúten é encontrado em diversos alimentos cotidianos, o que dificulta sua isenção e facilita a contaminação cruzada desses alimentos por glúten, sendo encontrado no trigo, na cevada, na aveia, no farelo de aveia, entre outros produtos. Além disso, é importante corrigir as deficiências nutricionais que surgem devido à doença celíaca, adotando uma dieta que inclua alimentos ricos em minerais, vitaminas e em fibras, como arroz integral, milho, batata e outras variedades de vegetais. Essa dieta sem glúten tem pontos negativos, como a baixa palatabilidade e o alto custo dos produtos sem glúten, juntamente com o alto teor de gordura nesses alimentos, podendo resultar em hábitos alimentares inadequados em pacientes com a doença celíaca. Portanto, é crucial uma dieta equilibrada para satisfazer todas as necessidades energéticas e nutricionais do paciente, já que a exclusão desses alimentos pode levar a deficiências nutricionais. A partir desse contexto, é importante que se tenha um acompanhamento de um nutricionista para a manutenção de uma dieta balanceada e evitar déficits nutricionais. As alterações nas velocidades intestinais começam a melhorar nos meses seguintes ao início da dieta sem glúten. Já a resolução completa das alterações histológicas pode levar anos e também pode não ser alcançada em todos os pacientes. Apesar de a maioria dos pacientes responder rapidamente à dieta sem glúten, em termos clínicos, a velocidade da resposta pode variar. Pacientes com casos graves podem necessitar de hospitalização e reposição de líquidos, nutrição intravenosa, suplementação, entre outros. Também é muito importante o apoio ao paciente e a educação nutricional no momento do diagnóstico e também no fazer parte do tratamento para assegurar um comprometimento com a isenção de ingestão do glúten. Falando agora sobre tratamentos que ainda estão em desenvolvimento, a gente tem os probióticos. Os probióticos eles têm sido explorados por terem uma forte relação, uma forte ênfase com as bifidobactérias e os lactobacilos, que são constituintes da microbiota intestinal que vão estar reduzidos em pacientes com a doença celíaca. E por isso vão estar auxiliando nesse complemento do tratamento da doença celíaca. Além disso, além dessa redução das bifidobactérias e dos lactobacilos, também temos nos pacientes com doença celíaca um aumento nas protobactérias, nas bacteroidetes e nas actinobactérias. A doença celíaca ela vai trazer uma desproporção da relação da população de firmicutes e bacteroidetes. Esse desequilíbrio ele não vai conseguir ser regulado apenas pela isenção da ingestão do glúten. Por isso,
Esses artigos eles trazem que a inclusão, o uso desses probióticos seria justamente para incluir essas cepas específicas de bifidobactérias que vão na alimentação desse paciente para trazer essa regulação e esse auxílio na microbiota intestinal. Além disso, os probióticos eles também vão funcionar como reguladores da resposta imune periférica. O que eles vão fazer? Eles vão diminuir a produção de citocinas pró-inflamatórias e vão estimular a produção de citocinas anti-inflamatórias. Por isso, eles vão ter um papel crucial na prevenção da inflamação da mucosa intestinal, que vai contribuir para o controle dos sintomas e para o tratamento da doença celíaca. A gente tem que a única forma de tratamento para a doença celíaca é, de fato, uma dieta livre de glúten. Porém, ela pode estar sendo auxiliada pelo uso dos probióticos, que ainda estão em fase de desenvolvimento, mas já tem se comprovado a sua importância e a sua segurança no uso. Ao longo dos últimos anos, com o avanço do diagnóstico, as manifestações de doença celíaca emergiram com destaque, tendo em vista um diagnóstico facilitado e menos invasivo. Além disso, foi quebrado o paradigma de que a doença celíaca afeta apenas a absorção em crianças, tendo em vista que ela chega a afetar até 1% da população no geral, sendo muitas vezes subdiagnosticada. Além disso, dentro da clínica foram identificadas diversas outras doenças, fazendo com que seja necessário que profissionais da saúde reconheçam as diferenças e semelhanças entre as diferentes doenças associadas ao glúten. Isso é muito importante, porque além de ser um problema que acomete grande parte da população, é um problema que afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas.